Galerinha, aqui quem fala é o professor Lucas. Bom dia a todos. E o assunto de hoje vai ser doenças transmitidas pelo solo. Essa parte aí, para quem tem um sistema Max, tá lá na página 369, tá bom? Então essa é a última partezinha que falta para a gente finalizar a nossa unidade 4, tá ok? Então nós iremos dar continuidade aí no que a gente chama de doenças contaminadas pelo solo. Então, assim como, né, o ar e a água, o solo ele também pode ser contaminado, né? Então, o solo, assim como a água, ele pode ser contaminado. E como é que o solo ele pode ser contaminado? O solo ele pode ser contaminado, né, simplesmente pela ausência, né, ou falta do que a gente chama de saneamento básico, né? Então, o saneamento básico, quando a gente está em falta de saneamento básico, a gente pode desenvolver algumas doenças, né? O que é o saneamento básico, professor? Basicamente, saneamento básico ele é o conjunto de serviços, né, que auxiliam na sua saúde, por exemplo, água tratada, sistema de esgoto, né, sistema de tratamento de esgoto, a obrigatoriedade, né? Ser obrigado o indivíduo a fazer fossas sépticas, que é onde armazena, né? É uma caixinha que armazena suas fezes. Então, o indivíduo que não tem saneamento básico, né? Ou uma cidade que não possui saneamento básico, é uma cidade que pode ter um risco muito maior de doenças causadas, né, por vírus, por bactérias e por parasitas. Por quê? Porque o que acontece? A maioria, né, das cidades, dos países do mundo que não há rede de esgotos, né, fossa séptica, água tratada ou recolhimento de lixo, nesses locais o solo ele pode ter um dos maiores índices aí, né, do que a gente chama de solo contaminado. Então, o lixo doméstico, fezes depositadas no solo, eles são nocivos à sua saúde, né? Por que é nocivo, professor? Porque eles podem conter alguns organismos, alguns bichinhos, né, que podem transmitir doenças, como vírus, né? Professor, eu conheço um vírus, né, o coronavírus, que é esse que está fazendo a gente não ter aulas presenciais. Mas além do esse vírus, ele não é transmitido pelo solo, né? O coronavírus é um vírus transmitido pelo ar. Mas tem vírus que podem ser transmitidos pelo solo? Pode ser que sim, né? Pode ter vírus, podem ter bactérias, podem ter vermes e ovinhos, né, de alguns parasitas que ficam aí habitando o seu corpo por um longo período, caso você esteja contaminado aí por esse vermezinho. Então, o que acontece? O lixo, as fezes, né, esses fatores que podem contaminar o solo, eles são ricos em bichinhos que podem causar doenças para você. E se o solo ele estiver contaminado, então ele pode transmitir algumas doenças a você. E é essas doenças que exatamente nós iremos estar falando agora. Então, a primeira doença aí a ser vista por nós, né, é o que a gente chama de ascaridíase, né? O que é a ascaridíase, professor? É uma doença, né, uma parasitose. O que a gente chama de parasitose? Uma doença causada por um parasita, né? O que é o parasita? É aquele que suga, né, os seus nutrientes até determinado momento, né? Ele fica sugando ali os seus nutrientes, né? E deixando você com aspectos, né, bem de doentes mesmo. Então, a ascaridíase, o nome popular para ascaridíase, né, é o que a gente chama de lombriga, né? Então, o indivíduo ele tem lombriga, né? Está com ascaridíase, tem lombrigas, né? Que são esses bichinhos aqui, né? Em formatos aí cilíndricos, né? Achatadinhos, tá ok? Em formatos redondinhos. Então, a lombriga, né? Por que é chamada de ascaridíase? Porque o nome científico, né, das lombrigas é Ascaris lumbricoides. Então, os ascaris deu origem ao nome chamado de ascaridíase. Então, a ascaridíase é uma doença, né, causada por um transmissor chamado de Ascaris lumbricoides, tá ok? E o nome popular é lombriga, né? Então, como é que é o modo de transmissão, professor? Como é que é o modo de transmissão? O modo de transmissão.
Onde não há rede de esgoto, né, ou fossa séptica, os ovos desses parasitas, eles podem ser depositados no solo, né, o solo infectado ou contaminado. Juntamente com as fezes humanas, o que pode contaminar água e plantações. Então, as pessoas, né, ao ingerirem ou ao beberem a água sem ferver, né, para matar os bichinhos que tem ali dentro, ou comerem alimentos infectados, eles vão ingerir os ovos de ascaris, né, ou os ovinhos das lombrigas. Os ovos, eles ainda não são esses bichinhos aqui. Esses bichinhos são os vermes adultos. Os ovos, eles são redondinhos, tá ok? Então, o que acontece? A pessoa, ao ingerir esses alimentos e essa água contaminada com esses ovinhos do parasita, né, que pode ser encontrado na água, alimento ou no solo contaminado pelas fezes, o indivíduo ele pode desenvolver o que a gente chama de ascaridíase, né? Então, modo de transmissão da ascaridíase. Basicamente, o indivíduo está contaminado. Aqui tem uma pessoa, né? Aqui tem um indivíduo. Esse indivíduo ele está contaminado. O indivíduo está contaminado por ascaris, né? Ou por ascaris, né? Ou por lombriga, o indivíduo, né? Então, o indivíduo ele vai ingerir, né? Por água e alimentos contaminados, ele vai ingerir aqui pela boca os ovinhos do quê? De ascaris, né? Esses ovinhos, eles vão para onde? No nosso sistema digestório, lá no nosso intestino, né? Então, lá vai ter o macho e vai ter a fêmea, né? Eles vão se reproduzir e vão gerar ainda mais ovinhos, né? Então, os ovos vão ser ingeridos aqui pela boca, né? Esses ovos eles vão virar indivíduos adultos. É só pensar que os ovos são como se fossem os bebês, eles são bem pequenininhos, né? Você quando nasce não é pequenininho, então você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então esse bichinho ele é ingerido bem pequenininho, né? Como se fosse um bebê. Ele é ingerido aí pela sua boca, né? Pela ingestão de água e alimentos contaminados, ele é ingerido. E lá no seu intestino, né? O que vai acontecer? Esses bichinhos que eram bem pequenininhos, eles vão se transformar em indivíduos adultos, né? Em indivíduos grandões. E o que vai acontecer? Após um tempo, né, que esses indivíduos já vão estar grandões lá no seu corpo, eles vão começar a liberar alguns ovinhos, esses indivíduos grandões, que são os filhinhos deles. Então, ele começa a liberar os filhinhos nas fezes, né? E o indivíduo que não tem fossa séptica, que não tem o cuidado, né? O que vai acontecer? Simplesmente, esses ovos vão ser liberados, né? E vão contaminar os alimentos e vão contaminar o quê? O solo, né? Então, contamina alimentos, contamina a água, o que vai acontecer? Volta ao ciclo novamente. Você vai ingerir novamente os ovinhos de ascaris e você vai estar contaminado. Então, qual é o modo de transmissão? O indivíduo infectado pelas suas fezes, ele deposita os ovinhos, né, os filhinhos das lombrigas, né, nas fezes. Essas fezes, elas vão ficar lá no solo, vão contaminar a água e os alimentos, e outro indivíduo que não está infectado pode ingerir essa água ou alimento contaminado e vai ter essa doença chamada de ascaridíase, né? Ou popularmente chamada como lombriga, tá ok? Então, quais sintomas da ascaridíase, professor? O primeiro sintoma é o quê? O que a gente chama de dor de barriga. Então, a dor de barriga é o primeiro sintoma da ascaridíase, tá ok? A diarreia é outro sintoma da ascaridíase, tá ok? Náuseas, né, que são os vômitos. Então, os vômitos aí. Os vômitos, eles são chamados de náuseas, né? Falta de apetite. Então, o indivíduo que pode ter dor de barriga direto, né? Diarreia, que é aquela vontade exagerada de ir no banheiro. Vômitos, né? Falta de apetite, ou seja, não quer mais comer, né? O indivíduo que comia regularmente,
agora não quer mais comer. Isso daí, né, pode ser um sintoma de ascaridíase, né? Ou então o indivíduo ele pode viver com isso daí sem apresentar nenhum sintoma, tá ok? Qual é o tratamento, professor? Qual é o tratamento para matar esses bichinhos dentro do nosso intestino aí? Qual é o tratamento? O tratamento, né, é você, primeiramente, o quê? Tomar alguns medicamentos, alguns remedinhos. Então, tem 2 remedinhos muito importantes que servem para matar a maioria dos germezinhos, da maioria dessas doenças que nós vamos falar aqui, né? Que é um medicamento chamado de albendazol e mebendazol. Eu não sei se você já tomou esse remédio, né? Mas, em geral, os médicos eles recomendam às crianças, principalmente, a tomarem os remédios para verme, né? Que às vezes vem só uma cápsulazinha, né? Porque é o suficiente para matar o bichinho. Então, o albendazol e o mebendazol eles servem para o tratamento contra esses parasitazinhos, tá ok? Então, prevenção aí. Como é que a gente se previne da ascaridíase, né? Tratando o nosso esgoto, né? Tratando lá o esgoto, ou seja, tendo saneamento básico. Então, a primeira condição para você se prevenir, né? Para que essa doença não aconteça, o que é a prevenção? As medidas necessárias para que a doença não aconteça, tá ok? Lavar as mãos corretamente após, né? O uso do sanitário, ou seja, após ir no banheiro, você deve o quê? Lavar as mãos, né? Então, isso é uma higiene muito importante. O indivíduo não lava a mão, termina de ir ao banheiro, né? Fazer as necessidades, não lava a mão. Pode ter ascaris? Pode, né? O indivíduo, ele vai no supermercado ou na feira, compra frutas e verduras, né? Ou legumes, e ele simplesmente não lava essas verduras. Ele coloca diretamente para fazer aí a sua alimentação. Por exemplo, comprei uma maçã no supermercado, né? Nem me dei o trabalho, simplesmente nem lavei, já comi direto a maçã. Você pode estar aí correndo um grande risco de pegar o que a gente chama de ascaridíase. Por quê? Porque os ovinhos, né, de ascaris podem estar em alimentos ou água contaminados, né? Com as larvinhas, tá ok? A próxima doença que a gente vai conhecer, né? E aí atenção para essa figura, porque essa figura tem uma questão da nossa revisão que eu passei, que era exatamente falando sobre essa doença. A ancilostomose, ela é conhecida popularmente como amarelão, né? Por que ela é conhecida popularmente como amarelão? Porque, em geral, os bichinhos, diferente lá dos ascaris, né? Esses bichinhos aqui, eles têm dentões bem grandões. E esses dentões bem grandões aqui, né? Eles vão servir como se fosse uma lança, né? Esses dentes, eles vão ser cravados na paredezinha, na pelezinha do seu intestino. E esses bichinhos vão começar a sugar o sangue da parede do seu intestino, né? Então, em geral, o indivíduo que tem a ancilostomose ou ancilostomíase, né? É aquele indivíduo que tem uma anemia profunda, né? É o que a gente chama de doença do Jeca Tatu. O Jeca Tatu lá, que é o personagem lá do Monteiro Lobato, ele não era uma pessoa amarela, né? Meio anímica, meio preguiçosa. Por que que o indivíduo que tem um amarelão, ele era um indivíduo mais preguiçoso? Porque esses bichinhos sugavam tanto o sangue dele e os nutrientes que simplesmente esse indivíduo não tinha mais força para fazer nada. Então, o que que acontece? A ancilostomíase ou ancilostomose, o nome popular dessa doença é o famoso amarelão, que é a doença do Jeca Tatu. Então, o amarelão é chamado de doença do Jeca Tatu, né? Doença do Jeca Tatu. Então, amarelão é chamado de doença do Jeca Tatu, tá ok? Que é o personagem lá do Monteiro Lobato, que fica com esse aspectozinho aqui, né? Amarelo, triste, né? Porque tem vários bichinhos desses com dentões que parecem uma lança, né? Que ficam lá na parede do intestino do indivíduo, só se alimentando do sanguezinho que tem no intestino do indivíduo, né?
Então, o nome popular é amarelão e ele tem 2 nomes científicos, né? Então, presta atenção nesse nome, que é o que eu vou cobrar nas minhas atividades, né? Então, o amarelão, ele pode ser causado pelo Necator americano, né? Que é um dos nomes científicos para o amarelão, ou Ancylostoma duodenale. Então, por que é chamado de ancilostomíase ou ancilostomose? Porque ele é causado pelo que a gente chama de ancilostoma duodenale. Então, ancilostomíase ou ancilostomose é causada por um agente transmissor chamado, né, ou seja, por um transmissor chamado de ancilostoma duodenale. Então, esses bichinhos aqui, né, são o que a gente chama de ancilostomas, tá ok? E como é feita essa transmissão, professor? A transmissão, né, da ancilostomose ou ancilostomíase é pela penetração da lavinha, né, da larva, né? Lembra que no mosquito da dengue não tem uma lavazinha, né? Que ela fica se mexendo? É parecidinha com aquela lavazinha lá, né? Então, a ancilostomíase é transmitida pelo que a gente chama de penetração da larva pela pele, né? Então, como é que é feita a transmissão? Então, quando o doente ele elimina as fezes, né? Então, quando ele elimina as fezes aqui, o que que acontece? No solo, o que que acontece? Os ovos eles ficam depositados, né? Então, os ovos eles ficam lá no solo. Então, os ovos ficam no solo. Os ovos ficam no solo. Dos ovos, né, eclodem pequenas larvas. Tá aqui as larvas, ó. Então, dos ovos, né, os ovos eram os filhinhos, e desses filhinhos eles vão se desenvolver, né, vão crescer, formando pequenas larvas, né? Essas larvas, quando a pessoa, por exemplo, anda descalça, né? A pessoa andou descalça, o que que vai acontecer? Essas larvas elas vão conseguir penetrar a pele do indivíduo. Após ela penetrar a pele do indivíduo, o que que acontece? Próximo à pele da gente, né, de nós seres humanos, a gente tem várias reidinhas, né, que a gente chama de vasos sanguíneos, né? Quando a gente corta uma parte aí da nossa pele, não sai sangue, né? Porque a gente é cheio de vasos sanguíneos, né? Então essa lava, ao penetrar na pele do indivíduo, vai ocorrer o quê? Essas lavas vão direto para a nossa corrente sanguínea. E aí o que que acontece? A lava, depois de penetrar o pé do indivíduo, né? O que que pode acontecer? Ou a ingestão de alimentos contaminados, ela vai para a corrente sanguínea, passa pelo nosso coração, né? Passa pelos nossos pulmões. Quando chega no pulmão, tem uma coisa bem bacana, né? Bem interessante. Quando ela chega no pulmão do indivíduo, o que que acontece, né? Quando ela chega aqui nos pulmões, do indivíduo, né? Chega aqui no pulmão, o que que acontece? Essa lava, né, provoca uma série de tosse no indivíduo. E essa tosse faz com que a lava saia do pulmão e vá para a boca do indivíduo, né? E depois da boca, o indivíduo ele engole novamente essa larvinha e essa lava vai para onde? Lá no intestino do indivíduo. E depois do intestino, essa lava ela se torna adulta, né? E depois dela se tornar adulta, ela vai o quê? Botar vários filhinhos, esses filhinhos vão sair pelas fezes novamente. O indivíduo que está descalço vai fazer com que essa lava consiga entrar na pele do indivíduo e vai acontecer tudo isso que eu estava falando novamente. Então, falou em ancilostomíase, né? Falou em ancilostomíase. Falou em ancilostomíase. Falou em ancilostomíase. Você tem que lembrar que essa doença também é chamada de amarelão, né? Por que que é chamada de amarelão? Porque o indivíduo que tem a ancilostomíase, ele desenvolve uma doença chamada de anemia, né? Então, o indivíduo ele desenvolve uma doença chamada de anemia. E essa anemia é o quê? Essa anemia é quando você tem
carência, né, de uma substância muito importante para a gente, que é o ferro. Então, o indivíduo com anemia, ele fica com aspecto amarelo, né? Por isso que é chamado de amarelão. A doença do Jeca Tatu, né, lá do Monteiro Lobato. Então, qual é os sintomas da anemia? O indivíduo ele fica com um cansaço extremo, né? Às vezes a gente pensa até que é preguiça, mas é um cansaço extremo, né? O indivíduo fica amarelinho, pálido, né? Porque os bichinhos, os ancilostomas, eles sugam totalmente o sangue lá do intestino do indivíduo. Então, tudo que o indivíduo come, né, os nutrientes, o ancilostoma vai lá, fura a paredezinha do intestino e tenta roubar esses nutrientes para ele. E cada vez mais ele vai ficando bem grandão. Então, quais sintomas da ancilostomíase, né? A anemia ou a palidez, né? O aspecto amarelo. Olha aí para a figura de novo. Então, aspecto amarelo, né? O indivíduo tá com palidez, uma anemia, né? Tá com aspecto amarelo, né? Tá com anemia, aspecto amarelo. O que que acontece também? Pode acontecer infecções pulmonares. Lembra que eu falei que essa lavínia que entrou lá pela sua pele, pelo pé, pode chegar até o pulmão? Sim, né? Pode ter o quê? Fezes, né? Com sangue, né? Então, às vezes o indivíduo, né? Como o ancilostoma está perfurando seu intestino, então para sugar o sanguezinho aí do seu intestino, o que pode acontecer? Às vezes as suas fezes, né? Elas podem vir com um pouquinho de sangue. Então, esse também é um dos sintomas aí da ancilostomose ou ancilostomíase, tá ok? E uma indisposição física, né? Olha aqui como o carinha, como o agricultor tá, né? O agricultor que é cheio de disposição para plantar, para trabalhar, o agricultor com ancilostomíase tá como? Com aspecto cansado, meio amarelo, né? E o cachorrinho tá todo feliz enquanto ele tá todo tristinho, amarelinho aí, né? Por quê? Porque ele está com uma doença chamada de ancilostomíase ou ancilostomose, tá ok? Como é que a gente trata, professor? O tratamento, né, para ancilostomíase ou ancilostomose é o mesmo tratamento para ascaris, né? Você vai tomar um medicamento, né, uma pílulazinha do medicamento chamado ou de um remédio chamado de albendazol e de um remedinho também chamado de mebendazol. E eles servem basicamente para matar os bichinhos aí que ficam lá na parede do seu intestino. Tá ok? Então, a doença do Jeca Tatu ou amarelão é o que a gente chama de ancilostomíase ou ancilostomose. Quem é que causa essa doença? É o que a gente chama de ancilostoma duodenale, tá ok? Ancilostoma duodenale é quem causa o amarelão, tá ok? Então, como é que a gente pode se prevenir? Profilaxia é a prevenção, tá bom? Profilaxia é prevenção. Então, como é que a gente pode se prevenir? Como é que a gente pode se prevenir da ancilostomose, do amarelão, né? Utilizando calçado, né? Seja ele sapato ou sandália, nunca andar descalço por aí, né? Para evitar esse contato direto com o solo contaminado. Novamente aí, saneamento básico, né? Lavar bem os alimentos, né? Ter o máximo de cuidado quanto ao local destinado para as brincadeiras das crianças, né? Pois às vezes elas acabam brincando aí na terra, né? E uma educação aí para prevenir as pessoas, né? A não pegarem a doença. A próxima doença que a gente vai estudar agora, né, é o que a gente chama de tétano. Muita gente já conhece essa doença. E às vezes a gente tem até associação aí com objetos, né, enferrujados. Então, o tétano, ele é uma doença causada pelo que a gente chama de bactéria, né? Então, o que são essas bactérias? Elas são os bichinhos em formatos de bastonetes. Em formatos de bastonetes. Então, como é que são esses bastonetes, professor? Como é que são esses bastonetes? Os bastonetes, eles são parecidos, né, com aqueles nossos cotonetezinhos.
Então, o tétano ele é uma doença causada por bactérias, tá ok? E qual é o nome dessa bactéria que causa o tétano, né? Eu não quero que você decore o nome dessa bactéria que causa o tétano, né? Esses outros aqui, ó, que a gente viu, é doenças causadas por vermes, tá ok? Doença causada por verme. Essa daqui também é uma doença causada por verme, tá ok? A ascaridíase e a ancilostomíase, doença causada por vermes. Já o tétano é uma doença causada por bactéria. Qual é a bactéria que causa o tétano? Que a gente chama de Clostridium tetani. Então, a Clostridium tetani é a doença, aí a bactéria, o nome da bactéria que causa o que a gente chama de tétano, né? Como é, professor, então, que a gente pega o tétano, né? O tétano, a gente vai desenvolver essa doença quando a gente tem feridas, arranhaduras ou cortes e mordidas de animais muito profundas na nossa pele, tá ok? Então, quando a gente tem um corte muito profundo, por exemplo, me furei, né? Pisei em um prego desses antigos, meio enferrujado, né? Então, o prego, né? Às vezes o prego tem um tamanho bem grande, né? Um comprimento. Então, o que que acontece? Ele pode causar um sério dano na sua pele. E é por aí que essa bactéria ela pode entrar. É como se quando você fura a pele, né? Ou quando você corta um pedacinho da pele, né? É a porta de entrada, é a portinha para que essa bactéria consiga entrar. E quais são os sintomas? O tétano, ele é uma doença que ele atinge principalmente o que a gente chama de sistema, né, nervoso. O seu sistema nervoso ele é responsável pelas principais funções do seu corpo, né? Por fazer você piscar, por você se movimentar. Não sei se você já viu isso em educação física, né? A gente vai discutir os passos aí do sistema nervoso. Então, quais os sintomas aí do tétano, né? Rigidez muscular, né? Os seus músculos, eles ficam rígidos. Já ouviram falar numa coisa chamada de cãibras, né? As cãibras são essas rigidez nos músculos, né? Então, os indivíduos que têm tétano, ele tem o que a gente chama dessa rigidez muscular em todo o corpo. Então, já pensou o incômodo que a cãibra faz, né? Em um pedacinho do seu corpo. Imagina você ter cãibras por todo o corpo, né? Principalmente aí no pescoço e uma dificuldade para abrir a boca. Esse é um dos sintomas do tétano. E por que o tétano pode ser muito perigoso? Porque o nosso coração também não é um músculo, né? E já pensou se der uma cãibra aí no coração? Simplesmente o coração pode parar de bater, né? E o indivíduo pode morrer facilmente. Então, o indivíduo que tem tétano, ele sofre cãibras por todo o corpo dele, né? Devido a essa falha no que a gente chama de sistema nervoso, né? Então, qual é o tratamento? Toda doença que é causada por bactéria, a gente trata ela com antibióticos, né? O que é antibiótico? É um remedinho para matar as bactérias, tá ok? Além disso, o tétano é tratado com relaxante muscular, porque se não dá cãibra em várias partes do corpo, então é dado para o indivíduo, né, relaxantes musculares para que esse indivíduo não sofra mais essas cãibras, né? E o que a gente chama de soro antitetânico, né? O que é esse soro? Já são o quê? Soldadinhos do exército para combater diretamente essa doença. Já são soldadinhos prontos, né? Já treinados para combater a doença. Tá ok? E como é que a gente previne, né? Como é que é a profilaxia do tétano, né? A vacina chamada de tríplice, né? Desculpe. A vacina chamada de tríplice, ela é uma vacina que já previne aí o que a gente chama de tétano. Então, o tétano ele tem, né, uma prevenção, que é a vacina, tá ok? Então, o indivíduo, em geral, ele toma vacina, né, com alguns meses já de vida, tá ok? E de 10 em 10 anos ele tem que tomar uma dose de reforço. Professor, mas eu já tomei essa dose de reforço e já tomei também quando eu era bebê. Hoje eu tenho 10 anos.
Passado esses 10 anos, se você sofrer algum golpe, alguma coisa, você tem que tomar novamente a vacina. Então, os indivíduos adultos, mesmo já tendo tomado 2 vezes a vacina, ele tem que tomar novamente. Porque essa vacina ela só tem duração, só tem efeito de 10 em 10 anos, tá ok? Então, outra medida, a gente tem que limpar, né, lavar cuidadosamente a área, né, infectada, o ferimento com água e sabão, né, em água corrente, tá ok? Ah, me cortei, esse corte é um pouco profundo. O que que eu vou fazer? Primeiro, lavar com água e sabão, para evitar que a bactéria entre na sua pele, tá ok? E só para finalizar aí a nossa unidade, né? A gente vai tratar aí do que a gente chama de agrotóxicos, né, e fonte de poluição. Então, o que que acontece? Muitos agricultores, né, eles utilizam os agrotóxicos, que são essas substâncias químicas, né, para matar pragas, para matar ervas, né, que podem o quê? Matar essas plantas. Então, o que que acontece? Esses produtos químicos, muitas vezes, né, são os venenos. O que que são produtos químicos? Esses venenos, a gente não usa veneno para matar ratos, essas coisas. Os seres humanos também descobriram que a gente pode usar veneno para matar insetos que comem as plantas, né? Para matar alguns bichinhos que porventura venham prejudicar aí as plantações. E isso é chamado de agrotóxico. Então, o que que o agrotóxico faz basicamente, né? Se o agrotóxico consegue matar o bichinho, em grandes quantidades, né, ele acumulado, o que que pode acontecer? Consegue matar nós, seres humanos. Então, o que que pode acontecer? Simplesmente, né, o que pode acontecer é o seguinte: o ser humano hoje em dia, né, com o desenvolvimento da agricultura, o ser humano começou a cada vez mais o quê? Colocar agrotóxicos nas plantas para o quê? Para eliminar qualquer tipo de bichinho que venha causar dano, né, causar prejuízo para a planta. Então, esse agrotóxico, o que que vai acontecendo? Ele vai se acumulando no solo, né? Pode entrar no lençol freático, e aí o indivíduo pode ingerir essa água contaminada com agrotóxico, né? E como o agrotóxico é um veneno, né? E se tiver em altas concentrações pode matar o indivíduo, o ser humano também pode morrer, tá ok? Então o agrotóxico também é uma fonte de poluição do solo, tá ok? Então, pessoal, essa foi o nosso último tema aí da nossa unidade 4, tá bom? Doenças causadas pelo solo contaminado e a poluição do solo por agrotóxico. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal que ainda não se inscreveu, tá bom? E fiquem com Deus até a próxima aula e tenham cuidado, né? Muito cuidado ao resolverem essas questões da atividade complementar. Tá bom, meus anjinhos? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.